Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a vida de cada um aqui presente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se o som está saindo muito alto aí. Tá não, né? Eu acho que é o retorno que para mim parece que está alto. Mas tá bom. Só para não parecer que o pregador grita demais, né? Aí é chato. Queridos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo de número 67. E gostaria que você se colocasse de pé, para que a gente pudesse fazer a leitura dessa palavra. Salmo de número 67. Acompanhe esse texto, que é um texto lindo, um texto maravilhoso. Salmo de número 67. As nações rendem graças. Seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. Alegre-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louve-te os povos, ó Deus, louve-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Senhor, nessa noite a nossa oração é como a oração do salmista. Senhor, seja gracioso para conosco. Abençoa-nos, Senhor, e faça resplandecer o teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Abençoa-nos, Deus. Visita-nos com graça e poder para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, no último dia 7 de setembro, foi proclamada a independência do Brasil. E nós não podemos deixar passar em branco uma data tão importante para o nosso país. E a independência do nosso país não se deu de forma imediata, mas foi se dando de forma gradual. Quando em 1808, Napoleão Bonaparte invade Portugal com seu exército. Então, o rei de Portugal, não tendo outra saída, foge de Portugal e vem para o Brasil, que naquela época era colônia de Portugal. E ao chegar no Brasil em 1815, toda a família real transforma então o Brasil naquilo que nós chamamos de Reino Unido de Portugal e Algarves, deixando o Brasil passando por uma transição, deixando de ser colônia para se tornar um Reino Unido. Então toda a família real portuguesa vem morar no Brasil. E aqui começa a ocorrer então um desenvolvimento, por causa da presença da família real. Só que as coisas começam a melhorar em Portugal, e o povo português que estava sem rei, começa então a murmurar, a reclamar e a clamar para que o rei volte. Então em 1821 ocorre uma revolução na cidade de Porto, em que eles pedem que o rei Dom João VI volte para Portugal. E Dom João VI então volta para Portugal. E ele deixa, tomando conta do Brasil, o seu filho, Pedro Alcântara, que se torna príncipe regente, em 1821. Em 1822, no dia 9 de janeiro de 1822, a corte portuguesa envia uma carta pedindo para que Pedro Alcântara retorne. Mas houve um clamor popular tão grande, com assinaturas, com o povo clamando para que Pedro Alcântara ficasse. Então, ele diz aquela célebre frase que diz assim: se é para o bem da nação e a felicidade geral de todos, diga ao povo que eu fico. Então, no dia 9 de janeiro, fica comemorado o dia do fico, em que Pedro Alcântara decide ficar e desobedecer às ordens
do rei de Portugal. E por causa disso, a corte portuguesa não recebe isso como uma notícia muito boa, recebe isso como algo, como uma retaliação, ou como uma rebelião. Então, em setembro, no dia 4 de setembro, a corte portuguesa envia outra carta, dizendo que quem recebe essa carta é Maria Leopoldina, esposa de Pedro Alcântara, dizendo o seguinte, que todos os poderes dele, como príncipe e regente, estavam sendo diminuídos, que aqueles portugueses que estavam ali seriam considerados rebeldes, e que o Brasil sofreria grandes sanções. E ao receber aquela carta, Maria Leopoldina manda enviar a carta ao seu marido, porque ele estava em São Paulo. E ao retornar de São Paulo, às margens do rio Ipiranga, ele recebe aquela carta. E ao ler aquela carta, ele vira para o seu exército e pede para que eles arranquem todos os símbolos da coroa portuguesa, e naquele momento ele brada independência ou morte. E ali se inicia a independência do Brasil, da colônia brasileira, do Império Português. E em dezembro, no 21 de dezembro de 1822, Pedro Alcântara é coroado imperador do Brasil. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e passa a ser uma monarquia, passa a ser um reino livre do Império Português. E aqui no texto que nós acabamos de ler, que é o Salmo 67, ele tem várias características. Ele é um salmo de peregrinação. E o que estava acontecendo aqui no salmo? O povo de Israel havia pecado contra Deus. Então Deus pune o povo enviando o Império Babilônico. E durante muitos anos o povo de Israel esteve sobre o domínio do Império Babilônico, sob a escravidão do Império Babilônico, até que Deus um dia liberta esse povo, o povo de Israel. Então eles retornam para Israel, para Jerusalém. E ao chegar em Jerusalém, como era um país agrícola, precisava retornar à economia, a primeira coisa que eles fazem é plantar, para que o povo pudesse comer e para que a economia pudesse se restabelecer. Por isso que esse salmo não é somente chamado de um salmo de peregrinação, mas é também chamado de um salmo de colheita. Porque o povo chega, planta e colhe abundantemente. E naquela época, para o povo, colher em abundância era um sinal da bênção de Deus. Então, ao colherem com abundância, o povo começa a glorificar a Deus, eles começam a chorar pelos seus pecados e se arrependerem, porque eles entendem que eles foram levados cativos para a Babilônia, porque eles rejeitaram Deus como seu Senhor, como Rei. Então eles, naquela euforia, vendo que Deus tinha sido gracioso para com eles, que tinha abençoado eles com aquela colheita maravilhosa, eles clamam para que Deus venha reinar sobre ele. Se nós pudéssemos dar um título para esse salmo, reine sobre nós. Assim como a oração do Pai Nosso, venha o teu reino, é esse o clamor, a oração e o pedido do salmista, venha o teu reino sobre nós. O povo entendeu que eles foram levados cativos, porque eles abandonaram Deus, eles não quiseram mais que Deus reinasse sobre eles, que Deus governasse sobre eles. Mas quando eles voltam e veem que Deus abençoa eles, eles clamam para que Deus venha e reine sobre eles. E esse é o pedido do salmista. E em primeiro lugar, ele vai pedir que Deus reine sobre a igreja. Olhe os versículos de número 1 e 2 aí, por favor. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Em primeiro lugar, o salmista vai pedir para que Deus venha reinar sobre a igreja. É lógico que o salmo aqui foi escrito para Israel. Está falando de Israel.
Mas ao mesmo tempo que o salmo é um salmo de peregrinação, é um salmo de colheita, ele é um salmo profético, porque ele está apontando para o futuro. Ele está apontando para a igreja, porque ele está pedindo assim, ó, seja Deus gracioso para conosco, para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Ele está apontando para a igreja. Ele não é um salmo somente para a nação de Israel, ele é um salmo também para a igreja, para os dias de hoje, para nós. E o salmista está clamando, abençoe Israel e abençoe a igreja. Reine sobre Israel e reine sobre a igreja. É isso que ele está fazendo. E ele começa esse pedido usando as palavras que está lá em Números 6, nos versículos de 24 a 26, que é a bênção de Arão. Arão proferiu uma bênção sobre a nação de Israel, que diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ele começa aqui resumindo essa bênção. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Ele está proferindo esta bênção. Só que há uma diferença aqui entre a bênção proferida por Arão e a bênção que foi repetida aqui. Na bênção de Arão, seja o Senhor, a palavra Senhor é Javé, o Jeová. Mas aqui no Salmo, a palavra Senhor no original, na palavra original, é Deus é Elohim, é soberano, é rei, é governador. Ele está lembrando aqui para o povo de Israel que Deus é rei, que Ele é soberano. Ele está clamando para que Deus seja, o tempo todo, que Deus seja Senhor da nação de Israel. E nós como igreja, nós precisamos nos lembrar que Deus tem que ser Senhor da igreja. Sabe, querido, será que Jesus tem sido Senhor da igreja? Muitas igrejas hoje têm o título de Jesus lá, mas eles querem apenas Jesus como Salvador, mas eles não querem Jesus como Senhor. Jesus disse assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Muitas pessoas vêm à igreja, mas querem a salvação, querem o céu, mas não querem que Jesus governe sobre suas vidas. Não quer que Jesus governe sobre seus pecados. Não quer que mude os seus hábitos, que mude os seus pensamentos, que mude sua glutonaria, que mude sua bebedice, que mude sua sensualidade, que mude a sua inveja, que mude sua lascívia. Eles querem apenas um Salvador, mas não querem um Senhor. E o salmista está lembrando que se Deus não for Senhor da igreja, Ele não é Senhor de nada. Ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Jesus tem que ser o Senhor da igreja. Ele tem que ser Senhor da sua vida. Ele tem que ter a primazia e a prioridade em tudo que você faz. Ele tem que ter domínio sobre seus pensamentos, sobre sua boca, sobre a sua vontade, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre sua vida financeira, sobre tudo. Jesus tem que ser o Senhor. E quando Jesus é o Senhor da igreja, a igreja pode fazer essa oração que o salmista está fazendo, porque essa oração é uma oração audaciosa. Olha para como o salmista está orando. Olha os verbos: seja Deus gracioso, nos abençoe e faça resplandecer. Os verbos estão no imperativo. Parece até que o salmista está dando ordem em Deus. E quem somos nós, irmãos, para mandarmos alguma coisa em Deus e dar ordem para Deus? A gente não dá ordem nem dentro de casa. A gente não manda nem dentro de casa, muitas das vezes. Né? Às vezes a gente, como marido, muito que a gente fala é sim, senhora, né? Nem dentro de casa a gente está mandando. Que dirá mandar em Deus? Mas o que o salmista está dizendo aqui, queridos? Ele não está dando ordem a Deus. Ele está lembrando Deus através da sua palavra. E Deus gosta dessa conversa, Deus gosta desse diálogo, irmãos. Porque Deus é um ser pessoal. Deus não é um ser de barro, inanimado, que não sente, que não pensa. Ele é um ser pessoal e Ele gosta de ter um relacionamento conosco. Ele gosta de conversar conosco e Ele gosta dessa oração audaciosa.
Você se lembra daquela mulher que chegou perto de Jesus e disse assim: Senhor, minha filha está endemoniada, vai salvar a minha filha. E Jesus virou para ela e falou assim: olha, eu não posso tirar a comida da mesa dos filhos e jogar para os cães. Jesus foi até duro, mas ela falou assim: mas os cães comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus falou assim: mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme a tua vontade. Deus gosta desse diálogo, irmãos. Às vezes nós precisamos lembrar a Deus, não é que Deus precisa ser lembrado não, mas nós precisamos falar aquilo que está na palavra de Deus. Senhor, está na tua palavra, foi o Senhor quem disse. E é isso que o salmista está fazendo, ele está usando a própria palavra de Deus para lembrar Deus. É uma oração audaciosa. E o que ele está lembrando Deus? Em primeiro lugar, ele está lembrando sobre a graça de Deus. Olha, o que ele está dizendo? Seja Deus gracioso para conosco. Ele não está lembrando apenas Deus, mas está lembrando a igreja. Primeira coisa que ele está lembrando Deus: Senhor, o Senhor é um Deus de graça. O Senhor é um Deus de misericórdia. Nós pecamos contra o Senhor, mas o Senhor prometeu nos abençoar e fazer de nós uma grande nação. Se o Senhor destruir Israel, o que o Senhor vai ganhar com isso? O Senhor vai ser tido como mentiroso, porque o Senhor prometeu abençoar Israel. Nos abençoe, seja gracioso para conosco. E a igreja precisa orar assim para Deus: Senhor, derrama a tua graça sobre a igreja. Nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos miseráveis, mas nós somos o teu povo, que foi comprado pelo teu sangue. Seja gracioso para conosco, Senhor. E a igreja precisa se lembrar isso, que a graça de Deus não pode vir enquanto o povo não se arrepender dos seus pecados e das suas falhas. Enquanto o povo de Israel não se arrependeu dos seus pecados e clamou para que Deus reinasse sobre suas vidas, a graça de Deus não foi derramada sobre eles. Enquanto a igreja não chorar pelos seus pecados, enquanto a igreja não clamar por um arrependimento, não pedir para que Deus venha, a graça de Deus não virá sobre nós de forma poderosa. A igreja precisa se lembrar, irmãos, que tudo que nós temos é graça e misericórdia. Você tem o que comer? É graça e misericórdia. Você está respirando nessa noite? É graça e misericórdia. Você tem saúde? É graça e misericórdia. Você conheceu o Senhor Jesus e Ele é o Senhor da sua vida, é graça e misericórdia. Nós temos um templo abençoado, é graça e misericórdia. Nós temos Deus nos abençoando, é graça e misericórdia. Tudo é graça e misericórdia, nada vem de nós, vem do Senhor. E Ele vem lembrar também a igreja e também a Deus a respeito das suas bênçãos. Em segundo lugar, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Ele está lembrando a bênção de Deus. Olha o que o salmista está dizendo: Senhor, ele está lembrando Deus e dizendo assim: Senhor, Israel não tem uma bênção só não, Israel tem duas bênçãos. Quando o Senhor chamou Abraão, e o Senhor mandou que Abraão olhasse para as estrelas e contasse as estrelas do céu, o Senhor falou para ele que faria dele uma grande nação e que abençoaria ele. O Senhor tem uma bênção sobre Israel, mas não tem só essa bênção não. O Senhor chamou Moisés e falou para que Moisés virasse para Arão, e Arão proferisse uma bênção sobre o povo de Israel. Essa bênção, seja Deus gracioso para conosco, e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Foi o Senhor quem falou para nós. O Senhor tem duas bênçãos para o povo de Israel. Foi o Senhor quem prometeu isso. Isso não é nós que estamos falando, foi o Senhor. Por isso o Senhor nos abençoe. Irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus quer nos abençoar. Deus deseja nos abençoar. Tudo que nós temos, irmãos, é bênção de Deus. É bênção do Senhor. E o maior presente que Deus pode nos dar é a sua bênção. É a bênção do Senhor. Você já pensou se Deus fechar as mãos, irmãos, lá no céu, o que será de nós? Mas se o Senhor abrir as mãos e derramar bênçãos sem medida sobre nós, o que será de nós, irmãos? Quantas bênçãos, quantas maravilhas. Por isso, Senhor, abra as mãos, Senhor, e derrama bênçãos sobre a igreja da glória. Abençoe o teu povo, Senhor, abençoe as vidas que aqui estão. Essa deve ser a oração do seu povo. Irmãos,
Deus não pode fazer outra coisa a não ser abençoar o seu povo, abençoar os eleitos. Vou repetir, e ouça isso. Deus não pode fazer outra coisa a não ser abençoar os seus eleitos. Pode vir fome? Pode vir fome. Como veio sobre a família de Jacó, que foi para o Egito, mas o fim foi bênção. Pode vir doença? Pode vir doença, como veio sobre a vida de Jó, mas o fim foi bênção. Pode vir a morte? Pode vir morte, irmãos, mas morrer é estar com Cristo, nem a morte tem a última palavra. O fim, para aquele que tem Jesus, é bênção. Deus não pode fazer outra coisa a não ser nos abençoar. Quando o presidente foi empossado, ele recebeu uma cópia da Constituição nas mãos da ministra Rosa Weber. Tiraram uma foto, ele recebendo uma cópia da Constituição. Tem gente até que brinca, que diz que era a última, porque o STF rasgou a Constituição e não obedece mais nada. Mas o presidente jurou obedecer à Constituição. E Deus, como rei, como Senhor e como soberano, Ele tem que obedecer à sua Constituição, que é a sua palavra. E se Ele falou que vai abençoar, Ele vai abençoar. Deus não é Deus, Deus não pode mentir. Se Ele disse, Ele vai cumprir. E nós precisamos lembrar isso. Em terceiro lugar, ele lembra a Deus e lembra a igreja sobre que Deus manifeste a sua glória. Olha aqui, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto. Resplandecer sobre nós o rosto é uma forma de dizer o seguinte: Deus, manifeste-se para nós, manifeste a sua glória para nós, sorria para nós, seja favorável a nós. É essa a expressão que o salmista está dizendo: resplandeça o seu rosto sobre nós. É isso que o salmista está dizendo. E por que ele está clamando pela glória de Deus, pela manifestação da glória de Deus? Você se lembra do povo de Israel quando saiu do Egito? Ali o povo viu a presença da glória de Deus. A glória de Deus se manifestava de dia na sombra, para que o povo não sofresse de calor no deserto. Manifestava de noite como chama, para que o povo não sofresse de frio. A glória de Deus se manifestou de várias maneiras, com comida, com fartura, com a roupa não se deteriorando. Mas quando eles paravam na tenda, Moisés ali, o tabernáculo, a glória de Deus vinha e se fazia presente. A glória desceu nos 10 mandamentos, porque a glória de Deus é a presença de Deus. E a igreja precisa se lembrar que o que nós mais precisamos é da glória de Deus em nosso meio. Nós precisamos que Deus se manifeste em nosso meio, que Deus esteja aqui, e não do lado de fora batendo: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir. Não, o Senhor tem que ser o Senhor da igreja, Ele deve estar aqui, Ele deve se manifestar, e nós devemos clamar isso ao Senhor. Senhor, manifeste a Tua glória na igreja. Manifeste a Tua glória, Senhor. Manifeste entre o Teu povo, para que as pessoas entendam que o Senhor é um Deus de verdade, que o Senhor não é um Deus só de ouvir falar, que o Senhor se manifeste em nosso meio, para que o povo tema, para que salvação ocorra, para que vidas sejam transformadas. Oh, irmãos, como eu oro por isso, que a glória de Deus venha sobre a igreja da glória, que ela desça com poder e graça sobre nós. Irmãos, nós devemos pedir para que Deus sorria para nós, que Deus seja favorável para nós, porque quando isso acontece, irmãos, a igreja é transformada. Quando a glória de Deus veio lá sobre aqueles cerca de 100 discípulos lá no Pentecostes, aqueles cerca de 100 discípulos mudaram o mundo, porque a glória de Deus veio sobre eles. Ah, irmão, se a glória de Deus vem sobre nós, o que vai acontecer com Vila Velha? O que vai acontecer com o Espírito Santo? O que vai acontecer com o Brasil? O que vai acontecer com o mundo? Vem, Deus, sobre nós.
Manifeste a tua glória em nosso meio, Senhor. Essa deve ser a oração do povo. Essa deve ser a oração da igreja. E por que ele está orando assim? A finalidade dessa oração, desse clamor do salmista, é para que, olha o versículo de número 2, por favor, não feche sua Bíblia. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Aqui está a finalidade da oração dele. Ele está clamando para que Deus seja gracioso, para que Deus abençoe, para que Deus faça resplandecer o seu rosto, para que se conheça na terra. Ele está lembrando que o povo de Israel foi chamado por Deus para ser testemunha para as nações. E a igreja precisa se lembrar que nós fomos chamados por Deus para irmos para o mundo todo e pregar o Evangelho. Nós não fomos chamados, irmãos, para ficarmos apenas dentro de 4 paredes. Nós fomos chamados para ir para o mundo, proclamando esse Deus maravilhoso. Para que se conheça, não se conheça o quê? O teu caminho e a tua salvação. Deus tem o teu caminho, a tua palavra, Jesus Cristo, a sua salvação. Deus tem isso e os povos precisam conhecer isso, porque quando o Evangelho de Cristo chega numa nação, chega num povo, esse mundo é transformado. Conta-se uma historinha que numa ilha, existia uma ilha, um missionário chamado Python tinha ido pregar naquela ilha, e aquela ilha era uma ilha de antropófagos. E ele foi lá e pregou o Evangelho, e aqueles índios antropófagos, para quem não sabe, antropófago é quem come carne humana. Aqueles índios comiam gente. E depois que o Evangelho foi pregado, que houve salvação, que houve conversão, chegou um navio naquela região e era um inglês que não cria no Evangelho, viu o líder da tribo lendo a Bíblia. E virou para ele e falou assim: você acredita nesse livro? Esse livro é um monte de mentira, isso é muito de fábula. Você está perdendo seu tempo. Aí o índio virou para ele e falou assim: olha, se esse livro é verdade ou não é, eu não sei te dizer. Mas eu só sei que esse livro, depois que chegou aqui na nossa ilha, ele mudou minha vida. Porque se ele não tivesse mudado a minha vida, o senhor era o almoço de hoje. Muda, irmãos. Onde o Evangelho chega, as nações são transformadas. As nações são transformadas, é por isso que o salmista está clamando: abençoa-nos, Deus, para que a gente possa abençoar outras nações. É esse o próximo passo dele. Foi isso que aconteceu, irmãos, com Israel. Lembram de Salomão? O reino de Salomão foi próspero. Salomão foi abençoado por Deus com essa sabedoria tremenda. De modo que os povos vizinhos a Israel ficaram ouvindo da fama de Salomão. E muitos povos, Israel viveu em paz, a prosperidade veio sobre Israel, a riqueza, a fama, a sabedoria, de maneira que muitos reinos iam para lá, reis iam para lá, para ver com seus próprios olhos a fama de Israel. E dizem que a rainha de Sabá foi ter uma conversa com Salomão. E indagou Salomão, e conversou, e fez perguntas difíceis. E viu o templo, e viu a fama, e viu a riqueza, e viu todas as obras, toda a riqueza. E ela disse assim: olha, o que eles me disseram não é nada diante do que os meus olhos viram. Realmente o Senhor está aqui, o Senhor está com você, Salomão. E aquela mulher voltou para casa como missionária, falando desse Deus. Quando Deus abençoa a igreja, Deus abençoa a nação. É por isso que o próximo passo, primeiro o salmista pede: venha o teu reino sobre a igreja. E em segundo ele vai dizer: venha o teu reino sobre as nações. Olha o versículo de 3, 4 e 5.
Abra a palavra de Deus aí, versículo 3, 4 e 5 diz assim, ó: Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Esse é o tema do Salmo. Deus abençoa a igreja e a igreja abençoa a nação. Assim como a chuva cai lá no alto da montanha, e ela vem descendo pela montanha, e se transforma num córrego, e depois se transforma num rio, e depois vira um rio caudaloso, que banha as cidades, que banha o país, e abençoa a todos. Assim é a igreja. A igreja começa lá de cima, Deus abençoa a igreja, e a igreja abençoa a nação. É por isso que o salmista diz isso: abençoa-nos Deus, para que a gente possa abençoar a nação. E aí ele disse: alegre-se e exultas as gentes, pois julgas os povos com equidade e guia nas terras as nações. Ele diz assim: alegrem-se e exultem. Não somente se alegrem, mas exultem, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, se Deus é o Senhor do Brasil, nós devemos nos jubilar, nos regozijar e exaltar, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O salmista, irmãos, vai dizer assim, por que que eles devem se alegrar? Ele diz assim, porque julgas os povos com equidade e guias nas terras as nações. A palavra julgas aqui não é emitir um julgamento condenatório, mas o sentido da palavra é corrigir aquilo que está errado. Como um rei, Deus vai corrigir o que está errado numa nação. É esse o sentido da palavra. E guias aqui é o sentido de um pastor que guia as suas ovelhas. Olha que bênção tremendas, irmãos. Deus vai julgar a nação e guiar essa nação como rei e soberano. Ele vai corrigir o que está errado e vai guiar como um pastor. Mas como que Deus faz isso? Como é que Deus pode fazer isso sobre o nosso país? Diz o salmista que ele diz assim, ó, julgas com equidade, julgas com justiça. E onde nós podemos encontrar a justiça de Deus? O Salmo 119, versículo 172 diz o seguinte: todos os mandamentos de Deus são justiça. Todos os mandamentos de Deus são justiça. Sabe como que uma nação pode ser julgada por Deus e ser guiada por Deus? Quando as leis de Deus se refletem sobre as leis de uma nação. Vou repetir. Quando as leis de Deus se refletem sobre as leis de uma nação. Eu não estou falando de uma teocracia não, irmãos. Eu estou falando de sermos sal na terra e luz no mundo. É disso que eu estou falando. As leis de Deus precisam, incrédulos, comunistas, pessoas que não amam o Evangelho e que não creem em Deus. É por isso que nós estamos sofrendo. Mas quando as leis de Deus se refletem sobre a nação, essa nação passa a viver dias bons. Vou dar um exemplo para vocês. Nós somos uma igreja reformada. E vocês conhecem a história de João Calvino. Quando João Calvino fugiu no século XVI, se eu não me engano, da França, fugindo da perseguição na Reforma Protestante, ele foi parar na cidade de Genebra, na Suíça. E ele foi convidado para governar a cidade de Genebra. E ele começou a princípio a governar, mas o povo se rebelou e não quis, ele teve que ir embora. Mas a situação se tornou pior e ele teve que voltar. E quando ele voltou, ele recebeu carta branca para mudar a cidade. E qual era a fama da cidade de Genebra naquela época? A cidade de Genebra era uma cidade que tinha muitos moradores de rua. Essas pessoas eram bêbadas, alcoólatras.
o que dominava era a Igreja Católica e o clero católico também estava dado ao pecado. Então Calvino, quando assumiu a prefeitura de Genebra, o governo de Genebra, ele começou a chamar todos aqueles moradores de rua. Diz que a pessoa não conseguia andar na rua. Era tanto mendigo, era tanto pedinte, era tanto bêbado. E ele começou a chamou todo mundo assim, botou numa fila. E falou o seguinte, virou para o primeiro e falou assim, o que você sabe fazer? Ah, eu sei mexer com jardim, eu sou jardineiro. Você é jardineiro? Então a prefeitura vai te dar um emprego. Está aqui seu salário, você vai trabalhar agora. Você não vai ficar mais na rua, não. Ai, graças a Deus, tal, saiu da rua. Aí viu o outro, o que você sabe fazer? Ah, eu sei pintar, então você está aqui, a igreja vai te dar um emprego. A prefeitura vai te dar um emprego, o governo vai te dar um emprego. Terceiro, o que você sabe fazer? Eu sou marceneiro. Então você está empregado, você vai trabalhar, você vai sair da rua, na rua você não vai ficar. Ah, mas eu não quero trabalhar, não. Não, na rua você não pode ficar. Não, eu não quero trabalhar, não, eu não gosto de trabalhar. Eu quero ficar na rua, eu gosto de ficar na rua, gosto de beber, gosto de pedir. A minha vida é tranquila. Ah, você não quer trabalhar, não? Não, não quero trabalhar, não. Então você faz o seguinte, lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10, Paulo diz o seguinte, aquele que não quer trabalhar, também que não coma. Então é o seguinte, ou você trabalha, ou você está preso, ou você sai da cidade. Sabe o que aconteceu? Acabou os moradores de rua. Todo mundo foi trabalhar, começou a mudar o ambiente da cidade. A cidade começou a prosperar. Genebra virou um oásis, em que os países ao redor começaram a ir para lá. Foi instituída a primeira escola pública. Se nós temos escola pública, foi por causa de Calvino. Se nós temos hospital público, foi por causa de Calvino. Começou a mudar a cidade, os pensadores começaram a ir para lá, a prosperidade chegou e a cidade virou uma grande potência. Quando as leis de Deus se refletem sobre uma nação, essa nação é transformada. Há pessoas no nosso meio que têm um chamado para ser político. Mas ele não é chamado para defender ideologia de partido comunista, não. Ele é chamado para glorificar Cristo. É esse que deve ser o ideal. E não se vender por causa de voto, mas para que glorifique a Cristo e Cristo seja glorificado. E ele continua, irmãos. Louvem-te os povos todos. Deus não é apenas Deus de Israel, não, irmãos. Deus é Deus dos Estados Unidos, Deus é Deus do Canadá, Deus é Deus do Brasil. Lembre-se disto. Nós precisamos nos clamar para que Deus seja o Senhor dessa nação. Ele é o soberano, o Rei. Vem, Senhor, e reina sobre o Brasil. Essa deve ser a nossa oração, porque quando Deus abençoa, quando Deus reina uma nação, essa nação é transformada. Eu não sei se os mais antigos se lembram aqui da Guerra Fria. Vocês lembram da Guerra Fria? Quantos filmes já foram feitos por causa da Guerra Fria, né? A Guerra Fria era a guerra entre os Estados Unidos capitalista, malvadão, e a Rússia comunista, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E havia aquela briga. E o mundo todo vivia com temor, porque eram duas potências nucleares. Então todo mundo tinha medo de que o mundo acabasse numa guerra nuclear. Aí começaram a surgir vários filmes, Exterminador do Futuro, né? Porque todo mundo ficava naquela paranoia que o mundo vai acabar numa guerra nuclear. E aquela potência, aquela guerra, para ver quem conseguia dominar o mundo. Aí começou aquela guerra para ver quem chegava no espaço primeiro. A Rússia consegue mandar o primeiro homem ao espaço, os Estados Unidos conseguem mandar o primeiro homem à Lua, e aquela guerra, e todo mundo com medo, achando que um dia o mundo ia acabar numa guerra, e de repente, em 1991, com a queda do Muro de Berlim, Gorbachev declara a abertura da Rússia, que antes era um país fechado. Ninguém sabia o que acontecia lá. Então Gorbachev diz que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas estava quebrada. E o mundo ficou extasiado. Como é que pode isso? Uma das maiores nações do mundo está quebrada.
E aqueles países comunistas como Cuba, Coreia do Norte, China, todo mundo, Alemanha Oriental, todo mundo preocupado. O que está acontecendo? Então, a China resolve mandar espiões para os Estados Unidos para descobrir o que aconteceu. O que fez os Estados Unidos vencer aquela guerra? E os espiões chineses voltaram. E no dossiê deles estava escrito o seguinte: o que fez os Estados Unidos ganhar da Rússia, a conclusão que nós chegamos, foi o cristianismo. Então a China começou a trazer teólogos para darem aula de teologia na China. E o evangelho começou a entrar na China. Irmãos, quando Deus abençoa uma nação, essa nação, ela é abençoada pelo Deus Todo-Poderoso. Deus sustenta essa nação. Deus toma conta dessa nação. E é isso que o salmista está dizendo. É isso que ele está dizendo. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos. Então ele vai dizer em terceiro lugar: venha o teu reino sobre as nossas vidas. Olha o versículo de número 6. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ele está falando de uma bênção pessoal. Deus nos abençoa, é uma bênção pessoal. Ele está dizendo o seguinte: venha o teu reino sobre nossas vidas. Quando Adão e Eva caiu, irmãos, vocês se lembram que Deus proferiu uma maldição sobre a terra: nasçam cardos e abrolhos. Agora, para que o homem pudesse colher, teria que ser com o suor do seu rosto. Colher agora era difícil, porque haveria pragas, haveria espinhos. E quando Israel colheu com abundância, ele entendeu que aquilo era a bênção de Deus. Porque Deus estava suprindo aquela maldição e abençoando o povo, com colheita farta. E às vezes, irmãos, nós nos esquecemos que Deus reina sobre nossas vidas com uma coisa tão simples, que é ter o que comer. Se você nunca passou fome, louve a Deus. Se você tem o que comer, louve a Deus. A oração do Pai Nosso diz o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso de cada dia. O reino de Deus está ligado com o cuidado de Deus, nos dando o pão de cada dia. E quando nós temos o que comer, é bênção de Deus. Significa que Deus está cuidando de nós. E é isso que o povo de Israel entendeu, porque eles colheram com abundância, então eles entenderam que era a bênção de Deus. E quando nós olhamos para o nosso país, irmãos, o brasileiro sofre da síndrome do patinho feio, né? Como o brasileiro reclama do nosso país? Eu não sei se vocês viram aí, o povo está reclamando aí que o gás aumentou. Lá acabou de sair a notícia que lá na Inglaterra aumentou 300%. Está faltando comida na Inglaterra. E o nosso país, irmãos, usa apenas 8% do seu território para plantar. E alimenta 10% do mundo. 8% do nosso território é usado para plantar. E nós alimentamos 10% do mundo. Isso não é bênção, irmãos? Isso não é bênção de Deus sobre o nosso país? Como Deus tem abençoado essa nação. É por isso que o mundo todo está de olho sobre essa nação, quer tomar conta dessa nação, porque aqui é o celeiro do mundo. Nós devemos valorizar mais o nosso país, irmãos. Nós somos um país abençoado. Nós devemos agradecer mais pelo que Deus tem feito pela nossa nação. E ele continua: e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. A palavra terra, irmãos, a terra é um símbolo também para o coração. Lembra quando Jesus proferiu a parábola do semeador? Ele disse que o semeador saiu a semear, e o solo, cada um daqueles solos era um tipo de coração. Então a terra é o coração.
Ele está dizendo o seguinte: a terra deu seu fruto. Ele está dizendo o seguinte, que o reino de Deus veio sobre a vida deles. Porque Jesus disse o seguinte: o reino de Deus está dentro de vós. É aqui que o reino de Deus começa. Ele começa dentro de mim, começa dentro de você. E se nós não formos uma bênção, a nossa nação não vai ser uma bênção. Se nós não formos uma bênção, a nossa igreja não vai ser uma bênção. Você quer que a sua igreja seja uma bênção? Você quer que o seu país seja uma bênção? Você quer que o mundo seja uma bênção? Sê tu uma bênção. O reino de Deus começa no seu coração, queridos. Quando o evangelho brota ali e nasce. É isso que o salmista está dizendo. E quando nós olhamos para a história da igreja, não sei se você conhece a história da Coreia do Sul. A Coreia do Sul era, há 60 anos atrás ou mais, um dos países mais pobres e miseráveis do mundo. Um missionário foi enviado para a Coreia do Norte. E lá começou o avivamento na Coreia do Norte, na capital. Mas como a Coreia do Norte se transformou num país comunista, começou a perseguição aos cristãos e eles tiveram que ir para a Coreia do Sul, para fugir da perseguição do comunismo. E ao chegarem na Coreia do Sul, a igreja começou a crescer. E havia uma igreja presbiteriana na Coreia do Sul. E estava tendo uma reunião de oração. E havia um presbítero e um membro da igreja que estavam brigados. E naquela oração, naquela reunião de oração, o Espírito Santo veio e constrangeu aquele presbítero e aquele membro da igreja a se encontrarem e pedir perdão um ao outro. E quando eles choraram e pediram perdão, o Espírito Santo veio sobre aquela igreja e o Pentecostes desceu sobre a Coreia e Deus transformou a Coreia. O povo começou a se converter aos montes. E eles começaram a orar de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para que Deus mudasse aquela nação. E Deus mudou a Coreia do Sul. E quando nós lemos o testemunho daquela nação, eles oravam de madrugada para que Deus colocasse o temor do Senhor no coração dos políticos, para que Deus mudasse aquela nação, para que Deus abençoasse os políticos, para que eles temessem o Senhor, para que viessem leis que abençoassem a nação. E Deus mudou aquela nação. Hoje a Coreia do Sul é um dos maiores países do mundo. Você tem celular LG aí? Tem celular Samsung? Tem carro Hyundai? Vem de lá. Um país pequenininho. E começou onde? Começou lá com um presbítero e um membro da igreja, lá na igreja presbiteriana da Coreia do Sul. Se nós queremos mudar a nossa igreja, se nós queremos mudar a nossa nação, em primeiro lugar nós temos que ser mudados. Jesus tem que reinar em nossos corações. Jesus precisa reinar em nossos corações. É por isso que ele vai terminar dizendo o seguinte: abençoa-nos Deus, e todos os confins da terra o temerão. Abençoa-nos Deus. Porque muitas das vezes as nossas orações não são ouvidas, irmãos? Porque nós pedimos mal. Nós pedimos para o nosso deleite. E o salmista aqui está pedindo o seguinte: Senhor, nos abençoe. Para quê? Para que todos os confins da terra temam o teu santo nome. Ele está orando, está pedindo tudo isso, para que o nome de Deus seja glorificado. Você não pode esquecer isso jamais, irmãos. Não peça para que Deus te abençoe apenas por te abençoar, mas peça que Deus te abençoe para que você seja um canal de bênção. Peça para que Deus abençoe sua vida, para que Deus seja glorificado através da sua vida. Peça para que Deus abençoe a Igreja da Glória, para que Deus seja glorificado através da Igreja da Glória. Peça para que Deus abençoe o Brasil, para que Deus seja glorificado através do Brasil. Eu faço essa oração, irmãos, e eu oro e falo assim: Senhor, abençoe o nosso país, para que a gente possa abençoar outras vidas. Irmãos, eu estava lendo o testemunho ali, em 1900 a Europa tinha 45% de igrejas evangélicas, de cristãos, hoje são 2%. 2%.
Nós temos que ter esse temor em nosso coração, irmãos. Porque e hoje a Europa está sofrendo, porque virou as costas para Deus. Que você jamais vire as costas para Deus, que o Brasil jamais vire as costas para Deus. Sabe, irmãos, a bênção, o povo de Israel entendiam que a colheita abundante era a presença de Deus, era sinal de que Deus estava presente. E nós podemos dizer que Deus está presente no nosso país por causa da quantidade de igreja. Porque quando nós olhamos para a Europa está definhando. É por isso que Deus está mandando outro povo para dominar aquele país, porque eles viraram as costas para Deus. Os muçulmanos estão tomando conta da Europa. E se nós não tivermos temor do Senhor, se nós virarmos as costas para o Senhor, isso pode acontecer conosco. Nós devemos agradecer ao Senhor, porque nós temos ainda muitos cristãos no nosso país. Louvar ao Senhor, porque cada esquina tem uma igreja. Pode ter doutrina errada, mas o nome de Cristo está sendo proclamado. Queridos, eu queria encerrar dizendo o seguinte. Em 1822, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. E ele gritou às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Mas o maior grito de independência não foi dito, não foi falado, não foi proclamado, não foi bradado às margens do rio Ipiranga. Mas foi proclamado lá na cruz, quando Cristo Jesus disse, Tetelestai, está consumado. Ali foi o maior brado de independência. Ali não foi dito independência ou morte, mas foi dito morte e independência. Porque ali todo aquele que crê no Senhor Jesus foi transportado do império das trevas para o reino do seu Filho, o reino da luz do Senhor Jesus Cristo. Ali foi o maior grito de independência. E essa é a maior bênção que você pode ter na sua vida, irmãos. É fazer parte do reino de Deus. E eu te pergunto nessa noite, Jesus é Senhor da sua vida? Ele é o Rei da sua vida? Ele é o Senhor da sua vida? Se Jesus ainda não é o Rei da sua vida, entregue sua vida hoje ao Senhor. Entregue hoje sua vida ao Senhor, porque essa é a maior bênção que você pode experimentar, é fazer parte do reino de Deus. A maior bênção que uma nação pode experimentar é fazer parte do reino de Deus. Quando a bandeira do Brasil estava sendo feita, havia um movimento chamado movimento positivista de Augusto Comte, que era um pensamento filosófico, em que dizia o seguinte, era um pensamento humanista, em que dizia o seguinte, em que o homem e a ciência iriam resolver todos os problemas da humanidade. E esse pensamento tomava conta do Brasil. O homem e a ciência ia resolver todos os problemas da humanidade. E nesse ar desse pensamento positivista, eles, ao confeccionarem a bandeira do Brasil, existia uma frase positivista que dizia o seguinte, e que eles gostavam muito e que eles queriam colocar na bandeira, que dizia o seguinte, o amor por início, a ordem por meio e o progresso por fim. Mas como a frase era muito grande, eles colocaram apenas ordem e progresso. O amor ficou de fora. Deus é amor. E porque eles botaram Deus de fora, o nosso país tem sofrido muito. Mas eu quero dizer para você que eu nunca vi um movimento tão grande como eu tenho visto hoje, das igrejas se voltarem para Deus, em oração. Hoje o povo não quer saber mais de futebol, de seleção brasileira. Na minha época a gente sabia o time todinho de cor. Hoje a gente sabe o nome dos políticos, dos senadores, do STF. Nós nunca vimos o povo orar tanto por essa nação.
E há pouco tempo, nós tivemos lá no Planalto o primeiro culto evangélico. Deus está sendo chamado para reinar sobre essa nação. A igreja acordou, e como o salmista está clamando, Senhor, vem reinar sobre nós. E essa deve ser a oração minha, essa deve ser a sua oração, essa deve ser a oração da igreja. Senhor, perdoa-nos por termos virado as costas pelo Senhor por tantos anos. Senhor, vem reinar sobre nós. Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, abençoa o Brasil. Senhor, olha para nós. E que o povo de Deus possa dizer, Jesus Cristo é o Senhor do Brasil, para a glória de Deus. Que essa seja a sua oração. Que essa seja a nossa oração. Vem, Senhor, e reina sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.